Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, certo? Dia 23 de outubro. E mais uma vez a gente teve que passar aí por uma vergonha, né, com a equipe do Corinthians em campo. Mais um fim de semana que o time consegue estragar aí, né, na vida do torcedor. Então assim, a gente passa por um momento muito complicado mesmo, tá? E o pior de tudo, ninguém sofre, é só o torcedor, tá? Os atletas, a diretoria, o pessoal que é sócio do clube, parece que não tá nem aí, cara. Nem aí. É só o torcedor que se importa com essa situação. Vamos falar bastante aí dessa partida, temos algumas outras novidades. Peço que me sigam nas redes sociais, tá? Agradeço também a quem compareceu ontem na live no Instagram, live pós-jogo, né, que o John fez aí. Muito obrigado aí por todos os comentários, bastante interação, a gente conversou bastante aí, né, sobre o Corinthians. E vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do América Mineiro, lanterna da competição. Jogo em casa, 18h30 na Neoquímica Arena, uma expectativa muito positiva, casa cheia. E aí eu comentei durante a semana. A rodada é boa pro Corinthians, é ruim pro Corinthians, a rodada é isso e aquilo. A rodada vai ser boa pro Corinthians se o Corinthians vencer, a rodada vai ser ruim pro Corinthians se o Corinthians não vencer. A sequência de jogos é difícil, a sequência de jogos é fácil, a sequência de jogos vai ser difícil se o Corinthians não vencer, a sequência de jogos vai ser fácil se o Corinthians vencer. Qual que é o problema? A gente depende do Corinthians. Qual que é o problema? O Corinthians depende do Corinthians. A rodada poderia ter sido ótima se o Corinthians tivesse vencido. A rodada hoje é péssima porque o Corinthians não venceu o Lanterna dentro de casa. E aí não é só que não venceu o América Mineiro. O futebol ele é muito dinâmico, ele tem muitas novidades. O Corinthians não quis vencer, o Corinthians não lutou pela vitória, o Corinthians não criou para vencer. E aí, cara, infelizmente, apesar do futebol ter muitas novidades, muitas surpresas, ele também é lógico muitas vezes, tá? Ele também é muito objetivo. E aí, uma vez que o seu time não está empenhado em vencer uma partida, esquece. Não vai vencer de jeito nenhum, tá? Não vai vencer de jeito nenhum. E foi o que a gente viu ontem. Um time estagnado, um time sem vontade, jogadores extremamente acomodados, tá? A gente pode falar aqui sobre diversos nomes, mas eu queria dar um exemplo muito objetivo, que é o senhor Renato Augusto. Um cara que está mal fisicamente, que não aguenta correr. Acaba o primeiro tempo, o Renato tá se arrastando em campo. Se arrastando. Renato Augusto termina o primeiro tempo da partida se arrastando em campo. Chega na metade do segundo tempo, ele não consegue mais estar em campo. Ele só existe dentro do campo. E hoje, na leitura geral, o Corinthians depende de uma criatividade do Renato Augusto, tá? Logo, o Corinthians não tem criação. Chegou um momento do jogo que a gente estava com Renato, Rojas e Giuliano, que hoje são os 3 meias do Corinthians no elenco, os principais, né? E o Corinthians não criou nada com esses caras em campo. Nada! Com 3 meias. 3 jogadores com a característica de armação. E não armou nada. Não criou nada. O Mano Menezes trocou 5 peças, tá? Só o Romero, que era uma opção ofensiva, que ficou no banco e não entrou. De resto, o que ele tinha de opção ofensiva, ele colocou no jogo. E o time cria muito pouco. O América teve mais oportunidades do que o Corinthians. O Corinthians teve o gol do Giuliano no último minuto, uma cabeçada do Felipe Augusto e uma cabeçada do Lucas Veríssimo. Ou seja, só jogada aérea, só o chuveirinho. Só que até para você fazer o chuveirinho, você tem que ter inteligência.
O Rojas bateu 4 faltas seguidas, faltas laterais, na mão do goleiro. Bola viajando alta pro goleiro sair e encaixar. Só. Posso bater a primeira, bateu a segunda. Pô, o goleiro tá saindo. Então vamos fazer o seguinte, vou jogar no primeiro pau, vou antecipar. Vou mudar a batida. Não, bate a terceira, a quarta, tenta o quinto cruzamento, o sexto. É difícil, cara. É difícil. Parece que não tem ninguém dentro de campo que para e pensa. É inacreditável. E aí a gente vai falar sobre o elenco do Corinthians. Meu Deus do céu, dá um desespero. A gente cansa de falar do Fábio Santos. Cansa de falar do Fábio Santos. Pô, você vê o primeiro tempo ontem do Matheus Bidu, é inacreditável, cara. Bizarro de ruim. Defensivamente, ofensivamente, tudo. Tecnicamente. Pô, vai ficando complicado, cara. E aí, a gente chega, obviamente, em um principal culpado, que é o Duílio. Juntamente aí, do Alessandro. Que é quem monta o elenco. Que é quem olha e fala, não precisa de lateral esquerdo. Pô, hoje o Corinthians não tem um lateral. O lateral esquerdo não existe no Corinthians. Tem o Fábio Santos, que é um cara que não tem mais condições de disputar futebol, por conta da idade. E temos o Matheus Bidu, que é extremamente limitado. Tá? Isso é um exemplo. Isso é um dos exemplos que a gente tem hoje no elenco. Pô, é absurdo, cara. É absurdo o que o Corinthians fez ontem dentro de casa. Parecia que ia começar bem, parecia que ia pressionar o América, que ia fazer um jogo bacana, e aí simplesmente o time desliga. E qual que é o problema? Desliga só o time dentro de campo. A torcida continua incentivando, a gente torcendo, você fica naquela expectativa, só que dentro de campo não existe esse ímpeto, não existe essa vontade, e é isso que irrita o torcedor, é ver a gente perdendo de 1-0 pro América Mineiro, e os jogadores estão tranquilos, tá numa paz, se vencer, venceu, se empatar, empatou, se perder, perdeu, mas tá bom. É um time acomodado, é um time extremamente acomodado. Sabe o que o torcedor esperava ontem depois do jogo? Tá? Corinthians empata, certo? Um gol do Benítez, uma jogada aqui, o Gil erra o passe, aí tá os 4 meio-campistas do Corinthians do mesmo lado. Tá o Fausto, o Moscardo, o Juan Oliveira e o Renato. Todo mundo do lado direito. O que o América faz? Roda a bola do lado esquerdo. Da nossa defesa, no caso. Vem o passe lá, entra o Benítez sozinho. Por quê? Porque o meio-campo do Corinthians todo, do outro lado. Ele recebe, olha, bate no gol e faz o gol. Sozinho. Sozinho. Ninguém para dar o combate. E aí, depois disso, depois que a gente já tá perdendo de 1-0, é a mesma falta de vontade do Corinthians. É a mesma falta de criatividade, de ideias, de persistência, de trabalhar a bola. Não tem, cara. É absurdo o quanto que o Corinthians roda a bola entre zagueiro, volante e lateral. Zagueiro, volante, lateral. Zagueiro, volante, lateral. Zagueiro, volante, lateral. É isso. É isso que o Corinthians faz a partida inteira. Não tem um passe agudo, não quebra uma linha, não faz nada. Nada. E aí você empata um jogo em casa com lanterna da competição e vem um jogador da entrevista na zona mista. Sabe o que o torcedor queria ouvir ontem? De verdade mesmo. Queria ouvir desculpas. Falou, desculpa, o time não foi bem, tá? A situação tá complicada, a gente precisa evoluir, precisa melhorar, vamos assumir a responsabilidade, trabalhar mais. Sabe o que eles fazem? Ah não, bota o fone de ouvido, tchau. Se vira aí, hoje é segunda-feira, torcedor. Se vira aí. Você é torcedor, você que ama o clube, que gosta, que acompanha. Não, se vira aí. O sentimento que eu tenho, que você tem, eles não têm, cara. É nítido isso. Hoje é um dos times mais distantes da torcida que eu já vi. Em todos os sentidos. Distante em todos os sentidos. Primeiro, distante da realidade. Depois distante do torcedor.
distante da qualidade ideal que a gente busca, do desempenho ideal, tá? E hoje o Corinthians é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, apenas 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Tivemos a derrota do Santos, a derrota do Vasco. São os times que já estavam na zona do rebaixamento. O Corinthians poderia chegar a 35 pontos, se mantém com 33. E aí, mais uma vez, a gente volta no mesmo assunto. Não importa a distância do Corinthians, não importa A, B, fulano joga com ciclano, tabela, nada. O que importa é, o Corinthians precisa vencer. Se o Corinthians não vencer, pode jogar o primeiro com o último, o 10º com o 11º, o time que tá ali perto, confronto direto. Pode acontecer o que aconteça no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians não vencer os jogos, não vai sair dessa situação. O Corinthians depende apenas dele e esse é o maior problema do clube hoje, tá? Mano Menezes comentou bastante aí na coletiva de imprensa sobre o desempenho, falou que o time precisa entregar mais, tá? Que tem potencial para entregar mais, precisa pontuar e sair dessa condição que o torcedor tanto teme, tá? Ele falou, analisou também sobre a questão do jogo contra o Fluminense e esse jogo contra o América. Ele falou que não aproveitamos o bom início, que o Corinthians criou as primeiras oportunidades, isso é verdade, teve uma grande chance com o Moscardo, não aproveitou e aí acabou o time do Corinthians, disse que a gente se desorganizou taticamente, tá? Tomaram 5 contra-ataques e um deles tomou o gol. E aí eu vou até discordar do Mano Menezes nesse sentido, da questão do contra-ataque. O gol do América não sai de um contra-ataque. O gol do América sai de praticamente um tiro de meta do Corinthians. Uma bola que estava dominada. O Corinthians erra, sai jogando, erra. Foi uma saída de bola do Corinthians errada que deu a chance pro América e o América fez o gol, tá? E o América fez o gol. O próprio Mano Menezes comentou sobre o Matias Rojas, muito mal, muito abaixo. Comentou sobre Fagner, falou sobre algumas outras opções, sobre campeonato e tal, mas assim, cara, de verdade, dá um desânimo de ver o time em campo. E um desânimo maior ainda com a reação desses atletas, que a gente vê nitidamente que não estão incomodados. Se o time empata, perde, vence, não muda pra eles, cara. Essa indiferença que irrita o torcedor, tá? É esse momento que você vê que o cara, venceu, empatou, beleza, tchau. Segue a vida, como se nada tivesse acontecido. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, de verdade, cara. É uma vergonha, mas tão grande, que a gente poderia falar aqui sobre diversos jogadores. Eu falaria mais de meia hora aqui, como a gente fez ontem na live, foi debatendo aqui com o torcedor, porque, cara, é de verdade. É tanta coisa errada, é tanta falta de vontade, é tanto desleixo com o time, que é vergonhoso, tá? O sentimento hoje que eu tenho como torcedor é de vergonha desse time. Que a gente fala aí do Vasco, do Santos, de outros clubes do campeonato, e o Corinthians está apenas 3 pontos à frente desses times, tá? Há uma rodada atrás, o Cruzeiro estava numa crise enorme. Venceu, passou o Corinthians. É esse o campeonato. É disso que a gente tanto fala. O Bahia, que estava lá atrás, era o 18º, que estava distante, venceu 3 seguidas. São 9 pontos. Tá 1 ponto na frente do Corinthians. Quem vence tem vantagem. Ponto. O campeonato é esse. Quem vence tem vantagem. E o Corinthians simplesmente não vence, tá? Ontem também tivemos aí um protesto da torcida, tá? Mais uma vez aí, principalmente no intervalo, tá? E também ao final da partida, muitos cantos aí de protesto, tá? De insatisfação da torcida. E tivemos também um episódio, tá? Relatado aí pela Polícia Militar, que alguns torcedores das organizadas, tá? Não especificaram qual organizada, se foi mais de uma, se foi apenas... se foram torcedores no geral, que eles tentaram invadir um espaço reservado dentro da Neoquímica Arena, quase que um estacionamento, tá? Um acesso ao estacionamento lá, por onde os jogadores saem, passam as delegações e tudo mais, e aí alguns torcedores das organizadas tentaram invadir, tá? Esse espaço.
Não foi divulgado também qual que era o objetivo desses torcedores, se era apenas cobrar a equipe, se houve alguma questão de violência que eles tentariam. Não foi divulgado. Pelo que eu entendi, foi algo mais tranquilo, seria mais para cobrar os atletas, tá? Em tom de cobrança mesmo, nada com violência e tudo mais. Mas a Polícia Militar, obviamente, barrou os torcedores, né? Porque esse acesso aí não é para torcida. Não é para ter esse contato com os jogadores nesse momento aí, tá? O policiamento foi reforçado e houve um bloqueio na parte de fora do estádio por essa questão de segurança. Obviamente, o jogador tem o seu direito, tá? De segurança e tudo mais, é o básico, é o mínimo. Só que, pô, não custava nada. Vi um jogador que é líder da equipe, que é o Cássio, por exemplo, que é o capitão, vem na coletiva, fala, ó, tá difícil, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar, te agradece a presença aí de todos os torcedores, não correspondemos com o apoio que nos foi dado, e o momento é de trabalho, tem que trabalhar para melhorar, só isso. Chega aqui, assume a responsabilidade e beleza, dá uma resposta pro torcedor. Não, o que eles fazem? Perdeu, empatou? Quietinho, sai. Eu vou lá dar a cara a tapa para o torcedor? Eu vou lá falar com a imprensa? Não. Agora eu fico quietinho. Não quero. Por quê? Por que eu vou falar? Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que assumir a responsabilidade? Ou seja, além de não jogarem nada, é um time omisso, tá? É um time extremamente omisso. Corre da responsabilidade. E cada vez mais irrita o torcedor. Cada vez mais a gente vai ficando assim, distante do time, né? Eu falei isso aqui há um pouco atrás, que a gente sente esse distanciamento, a gente sente que não tá na mesma linha. Que o torcedor tá com um sentimento, tá com um pensamento, e o time tá outro. Tá distante. Eu acho que esse é o principal conceito. A torcida tá pensando A, o time tá pensando F, G, H, muito longe. E eu quero saber a opinião do torcedor, o que acharam da partida de ontem, tá? Qual foi o sentimento assistindo o jogo? E também eu queria saber, eu até perguntei lá no Instagram, que eu tô tentando entender qual que é a opinião da torcida sobre o trabalho do Mano Menezes, um trabalho extremamente recente, obviamente, tá? Mas eu quero entender o que vocês estão achando do Mano Menezes até o momento no Corinthians, tá? Agora uma atualização importante para vocês, o Corinthians divulgou, tá, antes da partida aí de ontem, que o Mosquito foi cortado por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita, tá? Não sabemos quanto tempo ele fica fora, provavelmente não vai para o jogo de quarta-feira também contra o Cuiabá, né, que é o próximo jogo do Corinthians, mais um confronto direto, né, tendo em vista que o Cuiabá tem 37 pontos, o Corinthians tem 33, uma distância ali apenas de 4 pontos, mas pelo que a gente vem acompanhando aí, o Mosquito está lesionado e não deve ser relacionado também para o jogo de quarta-feira, rapaziada. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixei um like para fortalecer. Rapaziada, informação do Jorge Nicola que o Corinthians desistiu da permanência do zagueiro Bruno Mendes para 2024. Tá? O contrato dele com o clube encerra agora no fim do ano. O Corinthians diz que vem buscando a renovação dele desde o início do ano. Para mim é um erro. Deveria ter contatado ele no ano passado. Já deveria ter resolvido essa situação. Obviamente que o senhor Duílio não pensou nisso. Deixou para esse ano. E aí também tem o lado do Bruno Mendes. Segundo a diretoria, já buscaram eles diversas vezes, marcando reunião, marca isso, marca aquilo, nunca consegue. Ah, o empresário tá em tal lugar, o empresário tá isso, não tem data, não tem isso, não tem aquilo. Foram enrolando até o meio do ano. Chegou o meio do ano, eles esperavam propostas da Europa que não chegaram, certo? Não chegaram. E agora, o Bruno Mendes busca um espaço no cenário nacional. Tem interesse do Internacional, tem interesse aí do Flamengo também, né? São dois times aí que estão muito interessados no futebol do Bruno Mendes. E o Corinthians parece que não tem mais conversa com o Bruno, tá? Buscou uma reunião, 2, 3, 4, não conseguiu chegar num acordo e tudo mais. E tá nessa situação, tá? Então a informação do Jorge Nicola é que o Corinthians desistiu da negociação.
Ligou, tentou, viu desinteresse do outro lado, que eles não queriam, falou, ó, então vamos desistir. E aí é um problema grave, não só na questão do Bruno Mendes, mas questão de gestão, uma questão de montagem de elenco pro ano que vem. Ontem o torcedor me perguntou, pô, John, por que não pode jogar o Bruno Mendes e o Veríssimo? Pô, não sei. Quem tem que responder essa hoje é o Mano Menezes. Bruno Mendes foi poupado do jogo de quinta-feira contra o Flu porque veio da data FIFA, beleza. O Corinthians só tinha 2 zagueiros, porque o Veríssimo estava suspenso, então jogou Caetano e Gil, Fagner na direita, o Bruno Mendes ficou com uma única opção, beleza. E pra ontem? Não podia? Bruno Mendes e Veríssimo, ou Bruno Mendes na lateral. Podia jogar, não jogou, tá? Não jogou. Então assim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu, obviamente, gostaria da permanência do Bruno Mendes para o ano que vem, mas dentro de um salário que caiba na realidade do Corinthians. Não dá para pagar um salário astronômico pro Bruno Mendes. Isso é um ponto. Só que não dá também pro ano que vem chegar em agosto e o Corinthians só ter o Caetano, que é hoje a nossa realidade. O Gil acaba o contrato no fim do ano, Bruno Mendes no fim do ano, o Veríssimo não tá emprestado até o meio do ano que vem. O único que tem contrato até agosto do ano que vem, por exemplo, que estaria disponível, seria o Caetano. Então, mais um erro de planejamento, de montagem de elenco, que a gente falou aí bastante e vai continuar falando, porque é um elenco desequilibrado, um elenco fraco, um elenco acomodado, certo? E mais uma vez, um elenco distante da realidade do clube. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!